Gênesis capítulo 12, Gênesis 12, do verso 1 ao 4. Parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando partiu de Harã. Irmãos, nós somos chamados para vivermos por meio da fé. Cada um de nós somos chamados a servirmos a um Deus que não o vemos visivelmente, fisicamente, que não andamos fisicamente com ele. Então, a nossa caminhada é uma caminhada de fé. Deus, ele existe e está nos céus, em seu trono, e nós o servimos. Então, a vida cristã é uma vida de fé. E esse texto, aqui começa a biografia, ou a narrativa, ou a história de um homem que é chamado de pai da fé, Abrão, que logo mais será chamado de Abraão, mas aqui ainda Abrão. E é interessante, irmãos, como Deus, ele se revela a Abrão. O texto não diz que Abrão era um homem religioso, que era um homem que servia a Deus, que era um homem que andava a Deus. O texto diz que Deus fala para Abrão, que Deus em voz aparece ali a Abrão e diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Isso aqui a gente pode entender como uma loucura, como uma proposta sem muito fundamento. Um homem comum escuta a voz de um Deus que diz assim: sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela e da tua terra, e vai para um lugar que eu te... Irmãos, às vezes é desconfortante a chamada de Deus para as nossas vidas. Às vezes parece loucura. Às vezes parece que é um desafio insuportável. Porque quando nós olhamos para esse texto, porque se fosse Deus falando para Mateus, para Paulo depois da sua conversão, para Pedro depois da sua conversão, seria talvez, propriamente falando aqui, seria algo louvável, compreensível. Mas aqui Deus está falando para um homem que não conhecia, para um cidadão comum, poderíamos falar aqui para um ímpio. E Deus, ele faz uma proposta, ele faz um convite, ele coloca diante de Abrão uma missão. Mas essa missão aqui, ela apresenta algumas abnegações. Quando Deus fala: sai da tua terra. Abraão, ele seria o herdeiro por consequente do seu pai. Ele teria as terras que pertenciam ao seu pai. Então Deus fala: sai da tua terra, daquilo que te pertence, de onde você está acostumado, de onde você vive, de onde você é natural. Na chamada de Deus às nossas vidas, nesse convite que Deus faz, ele altera ele muda as nossas raízes, ele provoca em nós uma transformação plena. E a primeira coisa é mudar o nosso status. Status agora é uma palavra nova, Ele nos tira do conforto da nossa terra, de onde nós somos naturais, de onde nós estamos arraigados, para nos levar para uma outra localidade, para uma outra terra. A proposta primeiro é de nos tirar dessa terra para levar para a terra celestial. Seria a chamada inicial para nós: sai da tua terra, sai de onde você está. Você está acostumado com as coisas daí, mas agora eu quero que você saia daí. Sai. Não sair apenas da sua terra, mas da sua parentela, do meio que você vive, com quem você está acostumado a andar e fazer as coisas, com quem você divide e compactua, com quem você faz negócios, a quem você pede socorro quando você está em situações adversas. Então Deus fala: Abraão, sai daí da tua terra, da tua herança, do teu lugar, sai do meio das pessoas que você vive, sai do meio das pessoas que você está acostumado a viver, a se relacionar, sai dessas amizades, abandona isso, e da casa do teu pai. Jesus chega um momento que ele diz assim: meus filhos, vocês vão ter que abandonar pai e mãe para me seguir. E aqui Deus está falando para Abraão: sai da casa do teu pai. Isso é meio complexo também, porque sair da casa do pai é sair do conforto, é sair da segurança pessoal, é sair da ajuda, é sair da herança, é deixar para trás muitas coisas, principalmente da segurança.
Porque quando nós estamos na casa dos nossos pais, né, nós cristãos falamos que o lugar mais seguro do mundo é no pé da cruz. Mas quando a gente fala sobre relacionamentos de dependência de pai, de filho, de família, a gente fala que o lugar mais aconchegante do mundo é a casa do pai. É porque é na casa do pai que a gente senta em qualquer lugar. A gente abre a geladeira. A única casa que eu abria a geladeira sem nenhum problema era na casa do meu pai, onde eu deitava no sofá e colocava as pernas para cima. Eu ligava a televisão na hora que eu quisesse assistir. Na casa do meu pai. E quando Deus fala assim, Abraão, sai da casa do teu pai, irmãos, quando a gente para um pouquinho para refletir sobre isso, não é fácil. Porque Deus não estava falando para Abraão sair da casa do pai dele por uma questão de necessidade, né? Eu saí da casa dos meus pais para vir para São Paulo por uma questão de necessidade, projetos e sonhos, queria trabalhar, ter uma vida melhor. Então a gente sai olhando para trás, chorando, triste, né? A gente já sai desejoso para voltar, com saudade de voltar. Mas aqui Deus fala para Abraão, em sã consciência, sai da casa. Veja que a chamada de Deus em nossas vidas, ou na vida de Abraão especificamente, requer muitas renúncias, deixar muitas coisas para trás. A primeira coisa é deixar a natureza. Quando ele fala terra, ele está falando de onde nós temos fincado os nossos pés, de onde nós vivemos, a forma que vivemos. Então Deus diz a Abraão, deixa o modo de viver, deixa todas as coisas naturais para trás. O modus operandi que você vive, abandona. Sai daí, desse povo, dessa cultura, desses costumes, disso que você está acostumado a fazer, e particularmente da casa do seu pai, da sua dependência, da sua segurança. Vem depender de mim, vem para um lugar meu, vem se relacionar com o meu povo, comigo. Então Deus faz essa proposta para este homem Abraão. E aí Deus dá um endereço, Deus dá um destino. E vai para a terra, não é uma, mas a terra. Deus dá um lugar, o endereço, a terra. Digo, definido, né? Vai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, Deus está falando para Abraão deixar tudo para trás e ir agora para um local para onde Deus o estava mandando. Deus não deu ali já um mapa para Abraão. Deus não deu o caminho para Abraão. Deus vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus nos chama, Ele dá uma direção para a nossa vida. Ele deu uma direção para a vida de Abraão. Ir para onde Deus lhe mostrasse. Quando Deus nos chama, Ele nos dá um norte. Ele nos mostra para onde cada um de nós devemos ir ou o que devemos fazer. Agora, a grande questão, irmãos, é como nós estamos dispostos e como o nosso coração vai se dispor a servir a Deus em nossa chamada. Então Deus chama e aí Ele diz, Abraão, aí Ele começa a fazer promessas para Abraão. Ele diz, de ti farei uma grande nação. Veja que Deus fala assim, Deus não está falando eu, Deus está falando assim, de você eu farei uma grande nação. Deus mostrou que Abraão tinha uma responsabilidade, ele tinha um comprometimento, ele tinha uma participação nesse projeto. Deus está falando, de você eu farei uma grande nação. Deus vira para Abraão e fala assim, meu filho, olha, é de você que eu quero fazer uma grande obra. É a partir de você que será feita uma grande coisa. Deus sempre começa com alguém, com uma pessoa. E Ele começa aqui com Abraão e diz, de ti farei uma grande nação. E aí Deus fala, e te abençoarei. Agora Deus fala assim, eu vou abençoar você. Você será abençoado por mim. Deus agora se compromete a abençoar. E diz mais, e te engrandecerei o nome. Então Deus faz aqui 3 promessas para Abraão. A primeira Ele diz, de você eu farei uma grande nação. A segunda é, eu te abençoarei. E a terceira é, eu engrandecerei o teu nome. Então veja que nas 3 promessas de Deus a Abraão, existe uma participação de Abraão. Primeiro é que Deus, a partir dele, faria uma grande nação. Deus abençoaria ele e Deus engrandeceria o nome dele. Veja que essas bênçãos elas estão direcionadas para Abraão, mas mesmo sendo Deus o autor dessas promessas, essas promessas seriam aplicadas à vida de Abraão. Mas não parou aí. Deus falou ainda, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus está falando a Abraão, eu vou abençoar
as pessoas que te abençoaram. A gente vai encontrar lá na frente quando o sacerdote Melquisedeque, ele vem e abençoa Abraão. As pessoas reconhecem ali a chamada de Deus na vida de Abraão, não é assim? Então Deus diz, eu vou abençoar quem abençoar você. Nesta caminhada, você não vai estar sozinho. Você vai caminhar e pessoas te abençoarão e automaticamente elas serão abençoadas, e isso é próprio na vida, é notório na vida de Abraão. Por onde ele andou, houve bênção. As pessoas que o abençoaram foram abençoadas. Mas ele diz, aqueles que te amaldiçoarem, Abraão, serão amaldiçoados. Os salmos, eles refletem muito isso, o comportamento do ímpio, do injusto, de perseguir, mas são castigados. E Deus diz, a tua bênção será um rastro de bênção, a tua vida será um rastro de bênção, um caminho de bênção. Mas quem se opor a isso e quiser te amaldiçoar, serão amaldiçoados. E aí vem a narrativa desse texto. Sê tu uma bênção. Esse texto aqui, essa primeira parte, ele termina falando com uma afirmativa para Abraão. Seja você uma bênção, porque diante de você agora está o plano para ser abençoado, para ser feliz. Irmãos, quanto nós temos sido dispostos a deixar a nossa velha natureza para servir ao Senhor por meio. Deixar tudo para trás. Deixará pai e mãe. A proposta de Jesus é que deixará pai e mãe para me seguir. E aquele que se alista, aquele que é chamado de servo ou de discípulo, não pode jamais voltar atrás. Ser cristão é uma caminhada sem retorno, mão única. Não tem um retorno, não tem um desvio à direita nem à esquerda para que a gente possa retornar, parar um pouco, não. A chamada de Deus a Abraão é uma chamada pessoal e plena. Quanto nós temos deixado para trás todas as coisas para servirmos ao Senhor? Ou será que a gente ainda se embaraça com as coisas da vida? Irmãos, a chamada de Abraão é uma chamada única, é uma chamada que ele tem que ser pleno no serviço ao Senhor. Então Abraão agora ele olha tudo e o verso 4 diz, partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor. Partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor. Aquilo que Abraão ouviu de Deus como uma chamada não foi apenas um convite, mas foi uma ordem. E ele reconhece quem é Deus. E ele deixa tudo. E assim como o Senhor o chamou, ele foi. Então, quando a gente olha para Abraão e o chama de o pai da fé, Abraão, o pai da fé, irmãos, é porque ele obedeceu a chamada do Senhor exatamente como Deus quis. Deixou tudo para trás e foi. E veja que o texto aqui diz que e foi com ele Ló. E foi Ló. Aqui não diz que Abraão chamou Ló, que Abraão escolheu Ló para ir com ele, mas Ló foi com ele. Aí diz a Bíblia que levou Abraão consigo a Sarai, sua esposa. Mas vamos se atentar aqui à primeira parte, a parte da chamada. Irmãos, a promessa de Deus a Abraão, a sua chamada é uma ordem, e Abraão aceita. Abraão se submete à vontade de Deus, ele entende quem é Deus, e então ele larga tudo para trás e vai, e segue. E nós não vamos encontrar Abraão olhando para trás, porque o texto diz que chegando Abraão, verso 10 desse capítulo 12, e chegando Abraão havia fome na terra. Abraão ouviu a voz de Deus, ele se submete à vontade do Senhor. Primeiro no versículo 7, Deus aparece a Abraão de novo, porque na nossa caminhada tem que ter comunhão, tem que ter intimidade com Deus. Nas adversidades da vida, irmãos, nós temos que ter comunhão, temos que estar perto de Deus. Porque Deus fala conosco e nós precisamos ouvir a sua voz, nós precisamos ouvir a direção de Deus, o consolo de Deus em meio às adversidades. Abraão, ele estava indo para a terra, e aí quando ele atravessa Siquém, ele está ali até o carvalho de Moré, os cananeus habitando na terra, aquele povo mau, aquele povo guerreiro, aquele povo que matava, aquele povo ímpio. Aí Deus aparece a Abraão de novo e lhe diz, Abraão, eu darei à tua descendência esta terra. Veja que Deus fez uma promessa para ele. Ele chamou e falou, você vai ser uma bênção, farei de você uma grande nação. A promessa de Deus ali era com Abraão. E Abraão foi, Abraão aceitou este convite, essa proposta, essa ordem de Deus, e ele foi como Deus queria que ele fosse. Aí agora quando ele está chegando na terra, Deus fala assim, Abraão, vem cá,
Eu vou dar essa terra, agora é a tua descendência. Deus olha para o desprendimento, a disposição, o comprometimento de Abrão, e ele diz: eu vou acrescer agora a tua descendência nessa promessa, nessa bênção. Então essa terra eu darei agora à tua descendência. Quando nós nos comprometemos, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós cremos nas suas promessas e passamos a vivê-las como Deus quer, irmãos, as bênçãos de Deus são acrescidas aos nossos, à nossa descendência, aos nossos filhos. Então Deus diz: Abraão, vou agora dar a terra à tua descendência. Isto é um ânimo para Abraão, porque tudo que um homem queria era filhos, era posteridade e posses. E Abraão, ele escuta a voz de Deus, ele deixa tudo e vai. E agora Deus acrescenta a ele a sua descendência, as suas bênçãos, ao seu projeto, à sua decisão. Mas aí Abraão chega na terra que Deus havia prometido. E o verso 10 diz que havia fome naquela terra. Lembra quando eu falei no começo? Que nós somos chamados para servir a Deus por meio da fé. Agora Abraão, ouvindo a voz de Deus, ele toma a decisão de cumprir a vontade de Deus, de ir à terra que Deus deu. Aí quando ele chega na terra, havia fome. Aí não dava para ficar naquela terra. Sabe quando nós somos chamados e a gente escuta a voz de Deus e a gente começa a fazer o projeto, a gente começa a trabalhar e de repente aparecem as adversidades, vêm os problemas, vêm as aflições, vêm as lutas, as perseguições. E aí a gente para um pouquinho assim, começa: opa, peraí, eu ouvi a voz de Deus e eu estou servindo a Deus, eu estou no plano de Deus, eu estou dentro da vontade de Deus. Olha os problemas, fome na terra. Agora tinha que ter uma mudança de plano. Abraão agora tinha que fazer alguma coisa, porque estava diante dele a decepção. A morte já estava ali, porque sem comida não tem como viver. Não era um problema simples, um problema grande. Imagina a sua casa, Ló, seu sobrinho, e agora? O que é que a gente vai fazer? Tirasse-nos da casa dos nossos pais para morrer de fome nesta terra? Até parece aquele povo, sabe aquele povo lá do Egito, né? Ô Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer de fome? Por acaso não tinha sepultura suficiente no Egito para nos sepultar? Oh, que saudade do pepino do Egito! Oh, que saudade da escravidão, dos chicotes do Egito, né? Mas Abraão aqui, ele olha para a terra, fome na terra. Então ele teve que mudar as estratégias. Ele teve que agora descer até o Egito, né? Ele teve que ir até o Egito para sobreviver. Em nossa caminhada, irmãos, nós temos que fazer uso da fé. Temos que depender de Deus em tudo. E em alguns momentos nós vamos ter que tomar decisões diferentes, mas não contrárias às promessas e às propostas de Deus às nossas vidas. Abraão teve que buscar uma forma de sobrevivência. Dentro da promessa, ele confiando em Deus, agora ele tinha que buscar alimento, comida. Então ele vai ao Egito. E aí a sua fé agora é provada quando ele tem que sobreviver. E ele, para chegar ao Egito, ele diz: olha, Sara, você é muito bonita, você é formosa, onde chegar, você vai chamar a atenção, e nós estamos indo para o Egito. Olha, você terá que falar que é a minha irmã, porque se eu chegar lá e falar que você é minha esposa, os egípcios vão ter que me matar para te ter como esposa. Então fale que você é minha irmã. Ele teve que ter uma estratégia. Embora que Sara era irmã, era do mesmo povo, mas era sua esposa. Abraão, ele teve que esconder a sua esposa atrás do seu medo, para não ter que ser morto e assassinado, para que a sua esposa fosse tomada por outras pessoas. Mas Abraão, ele teve medo, mas ele não renunciou à chamada de Deus. Ele não voltou para a casa do seu pai. Ele continuou dependendo de Deus. E então ele é abençoado ali no Egito, porque Deus faz aquele faraó, aqueles príncipes saberem que Sara era a esposa de Abraão, porque Deus interveio e Deus envia sofrimento no meio dos egípcios. Então Deus envia ali pragas, e então o faraó percebe que aquela mulher era uma mulher casada e chama Abraão e a devolve a Abraão. E havia uma promessa: quem te abençoar será abençoado. E então o faraó, ele abençoa. Abraão diz aos seus servos: olha, tudo que ele possuía, deixa ele levar, deixa ele voltar com tudo que ele tem. E Abraão sai do Egito muito rico,
capítulo 13, verso 2. E sai Abraão do Egito muito rico, possuía gado, prata e ouro. E é com isso que ele volta. Em meio ao sofrimento, em meio à dor e em meio à adversidade, Deus age em nosso favor. Deus não nos abandona. Quando nós estamos, irmãos, seguindo as suas orientações, a sua ordem por meio da fé, mesmo em meio à adversidade, à ameaça de morte, à fome, à pobreza, à nudez, Deus continua cuidando de nós. E sai Abraão do Egito muito rico, com muito gado, com ouros e prata. Deus não nos abandona. É por isso que nós temos que depender de Deus por meio da fé. E Abraão, então, ele vai, um homem rico, se estabelece na terra. O seu sobrinho Ló, ele se encanta com a riqueza. E Ló começa a enriquecer, ter seus rebanhos, porque ele estava com ele, né? Porque assim Deus nos abençoa, irmãos, e quem vai conosco é abençoado. Às vezes eu brinco com a minha sogra. Eu acordo de manhã e vou na padaria, compro pão, faço café, e aí eu desço na casa da minha sogra e levo o café. Às vezes eu me lembro que as bênçãos na minha vida, elas contaminam, elas são derramadas sobre a vida daqueles que caminham comigo. E eu costumo falar assim, que nós devemos ser canais de bênção, e fala assim, olha para a vida de todas as pessoas que estão do teu lado e veja que você já fez alguma coisa de boa, várias coisas de boa para essas pessoas. Sabe o que é isso? Aí a gente faz, nem percebe que a gente faz. É porque as bênçãos de Deus, elas são derramadas sobre as nossas vidas e elas se expandem, elas vão se espalhando sobre a vida daqueles que estão ao nosso lado. Ló, ele foi abençoado, enricou, vai crescendo. Quando eu falo da minha sogra, é porque eu gosto de cuidar dela, né? Eu amo a minha sogra. Como é bom, às vezes eu paro um pouquinho assim para pensar, e Deus, né, tem nos abençoado. Quem está conosco tem que ser abençoado por sua vida. E Abraão, ele abençoa Ló. E Ló, então, chega um momento que, olha, a gente está muito rico, vamos se espalhar para que não haja contenda. Aí existe ali a primeira separação. Ló sai da presença de Abraão, porque Ló agora estava rico, estava bem, né? Ali ele estava tão rico, assim, tão bem, que já começou a ter confusão ali, disputa entre os pastores. E então Ló se afasta de Abraão. Mas aí tem aquela guerra dos 4 reis contra os 5 reis. E quando eles estão voltando, a segunda parte da guerra, a revolta da guerra, a insubmissão, né? E aí eles passam ali na região de Sodoma e Gomorra, lá estava Ló. E aí eles saqueiam a cidade e levam Ló junto, como prisioneiro, cativo. Aquele que estava à sombra de Abraão, veja que o sobrinho que foi enriquecido, que foi abençoado por estar do lado de Abraão, agora foi levado preso, porque havia se afastado de Abraão. Eu te abençoarei aqueles que te abençoarem. Agora ele era cativo, preso, o sobrinho. Mas Abraão ficou sabendo. Abraão junta 318 homens, vai e traz de volta Ló e todas as coisas que foram levadas. Aí o sacerdote Melquisedeque, capítulo 14, ele fica sabendo de tudo isso. E ele pega pão e vinho, prepara uma ceia e vai até e adora a Deus por causa da vida de Abraão. Melquisedeque, ele diz, bendito seja Deus, bendito é o Deus dos céus, porque ele viu a bênção de Deus sobre a vida de... Então ele louva a Deus. O rei de Salém traz pão e vinho, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoa Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Aquele sacerdote, ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, e ele louva a Deus por causa da conduta e do testemunho de Abraão, e diz, e hoje Deus entregou em tuas mãos os teus inimigos. E Abraão adora a Deus, e Abraão entrega o dízimo de todas as coisas àquele rei, àquele sacerdote, e ele diz, não, olha, não precisa, dá a mim somente os povos, os bens você pode... Abraão, ele era um homem que era grato a Deus. Veja, alguém poderia falar assim, mas Abraão, ele fugiu, ele foi para o Egito quando teve fome na terra, aí lá ele teve que, falar que Sara não era sua esposa para não morrer, aí depois ele volta para a terra rico, aí ele agora tem que lutar, foi para a guerra, venceu com 318 homens, e agora... De tudo isso ele vai ofertar, vai entregar o dízimo ao Senhor, de tudo. Mas não foi fruto das suas mãos, não foi o seu trabalho.
Tudo isso Abraão reconhece como sendo do Senhor. Irmãos, mesmo quando nós estamos passando adversidades, que a gente tem que trabalhar o dobro, o triplo, para pagar uma dívida, para resolver um problema, para ajudar alguém, sabe? Não é você, Deus. É Deus que faz isso. E nós temos que reconhecer. É por isso que nós só podemos servir a Deus por meio da fé. Porque até quando a gente luta, até quando a gente vai para a guerra e a gente vence o inimigo e mata o inimigo, a glória não é nossa, é de Deus. Então Abraão oferece a Deus o dízimo de todas estas coisas que ele havia conseguido. E aí o que acontece, irmãos? Capítulo 15. Quando tudo isso acontece, quando Abraão ele é chamado, ele vai e ele é provado, e no meio da prova ele vence, e após a prova ele entrega o dízimo a Deus. Ele reconhece a soberania de Deus. E aí Deus aparece de novo aí. Fala, Abraão, olha, o capítulo 15 diz assim, o verso 1, depois destes acontecimentos, depois que acontecem todas essas coisas, Deus aparece a Abraão em um sonho. E ele diz no verso 3, no verso 4, perdão, ele diz, Abraão, eu te darei um herdeiro e vou dar todas essas coisas à tua descendência. E Deus ele fala para Abraão, olha para o céu, vê as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Irmãos, Deus ele vai sempre se revelando a Abraão, oferecendo e se dispondo a abençoar mais e mais Abraão. Ou seja, Deus vai revelando seus planos à vida de Abraão. Porque quanto mais o tempo passa, mais Abraão se aproxima de Deus. Até Deus chegar a ele e falar assim, agora eu vou te dar um herdeiro, eu vou te dar um filho, para que ele possa herdar tudo o que eu tenho prometido a você. E Abraão ele diz, Senhor, eu já tenho aqui Eliezer, o meu fiel amo, aquele que mora na minha casa, ele vai ser o herdeiro? E Abraão fala, não, vai ser o teu descendente, aquele que nascerá de você, a ele eu darei. E a partir do verso 12, irmãos, Deus faz uma aliança com Abraão. E o verso 13 ao 16, Deus diz, então, essa é uma das partes mais difíceis da chamada de Abraão, porque Deus agora ele faz Abraão ver o que aconteceria com a sua descendência, com seus filhos. O verso 13, Deus diz, sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será escravizada por 400 anos. Irmãos, aqui parece que um banho de água fria. Deus está falando para Abraão que aquela descendência que seria como a estrela do céu seria escravizada, sofreria da mão do inimigo, do seu carrasco, do algoz. E Deus está falando assim, Abraão, com certeza isso vai acontecer. Deus, ele revela essa sua intimidade a Abraão. Ele conta a Abraão o segredo que estaria para acontecer, mas um segredo de sofrimento com os seus filhos, com a sua descendência. Por 400 anos eles serão afligidos. Irmãos, a gente só revela esses segredos assim mais íntimos às pessoas que a gente confia e que a gente ama. Imagina se você sabe que alguém está indo fazer uma viagem e lá aquela pessoa vai sofrer, e é o filho de alguém próximo seu. Aí você vai para o pai e fala assim, olha, o teu filho está viajando, lá ele vai padecer. A gente só conta essas coisas para quem a gente realmente confia, porque aquela pessoa vai ouvir e não vai querer mudar o futuro. Ele vai apenas se submeter à vontade. Veja que Deus revela o futuro da descendência a Abraão. Abraão poderia falar assim, Deus, espera aí, o Senhor está me dando filho, o Senhor falou que a minha descendência será como as estrelas do céu, e agora está falando que eles vão sofrer, que serão escravos. Abraão, ele não questiona Deus. E Deus diz assim, mas também eu julgarei a gente essas pessoas que vão sujeitar elas. E depois, a tua descendência vai sair da terra deles com grandes riquezas. E você vai ser sepultado com seus pais, já na sua idade avançada. E aí na 4ª geração, eles tornarão para aqui. E sucedendo, que posto o sol, aí vem todo aquele processo da aliança de Deus com Abraão. Mas veja bem, irmãos, o que eu quero falar é que Deus chama Abraão para deixar tudo para trás e seguir. E essa chamada é um desafio. E Abraão vai, aceita esta ordem de Deus, essa chamada de Deus, se submete à sua vontade, e ele passa por guerras, passa por fome, passa por vergonha, mas ele permanece fiel ao Senhor. E quando tudo isso parece que acaba, que vem um momento de glória, ele automaticamente entrega o dízimo a Deus, reconhecendo que tudo veio de Deus.
Deus fala com Abraão, fala assim: Abraão, eu vou te dar o filho, olha, vai ser um filho que sai de você, vou te dar o herdeiro, e ele vai ser, e a tua descendência será numerosa como as estrelas do céu. E aí ele diz só que essa descendência vai sofrer, vai ser escrava, mas eles sairão da terra da opressão ricos, e eu vou te abençoar, vou abençoar o teu povo. Irmãos, nós fomos chamados para viver por meio da fé. Nós fomos chamados por Deus para sairmos da nossa situação de condenação, da natureza que nós tínhamos pecaminosa, para vivermos a natureza em santidade, a natureza por meio da fé viva, para glorificar a Deus, para servir a Deus. E se nós obedecermos à chamada do Senhor, essas bênçãos, elas serão acrescidas inclusive à nossa descendência, porque em você serão benditas ou bendita todas as famílias, todos os povos, por onde você estiver, por onde você for, as pessoas que estiverem com você, elas serão abençoadas por meio da sua vida, por meio da minha e da sua, da nossa vida. Onde quer que nós estejamos, onde quer que nós fomos, nós temos que ser bênçãos, mas para isso é necessário viver por meio da fé, é necessário viver dependendo do Senhor em todo o momento. E lembre-se, no momento da bonança, no momento da festa, no momento do despojo, você tem que entregar ao Senhor a glória, reconhecer que Ele é o provedor de tudo na sua vida, mesmo quando você tenha que passar no vale da sombra da morte. Mas quando chegar do outro lado, não foi você sozinho. A mão do Senhor, o cajado do Senhor, o poder do Senhor era com você, é com você, e foi Ele que te tirou do vale da sombra e te fez assentar em uma mesa e colocou um banquete diante de você e derramou o vinho em seu cálice até transbordar, e te deu uma certeza de que a bondade e a misericórdia te seguirão todos. A bondade e a misericórdia do Senhor. Irmãos, fomos chamados para uma vida, para viver servindo ao Senhor por meio da fé, e conseguiremos estas coisas somente por meio de Cristo. Nós não conseguiremos servir ao Senhor se não for por meio de Cristo, olhando para Cristo, seguindo os seus passos, vivendo como Ele viveu, amando como Ele amou e servindo como Ele serviu, por meio da fé ao Senhor.